Salve galera, salve torcida tricolor, o dia começou agitado. Que sexta-feira é essa? Bastidores do Fluminense pegando fogo, muitas informações, muitas notícias que vieram à tona nesta sexta e eu vou fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente está sabendo até agora e acrescentar e pontuar algumas coisas que eu passei aqui o final da manhã nessa apuração e seguirei nessa apuração, porque quando o assunto é dessa magnitude, algumas coisas a mais sempre vão surgir, né? E geralmente isso acontece nos momentos ruins. O futebol, gente, é assim, sempre foi assim e sempre será. Quando a fase é boa, alguns problemas que você detecta no dia a dia, que poderiam ser notícia em qualquer momento, eles são empurrados por debaixo do tapete. E nesse momento de crise, não dá pra falar nem em crise, né? Mas no momento que as coisas não começam a sair um pouco fora ali dos trilhos, as pessoas começam a falar e isso em algum momento acaba vazando. Que foi o caso dessa situação do Marcelo envolvendo o restante do elenco do Fluminense, uma divergência de ideias com metodologias do próprio clube e também da comissão técnica, da fisioterapia. Enfim, são muitos pontos a serem amarrados aí. E eu vou trazer aqui para vocês a visão de um pouco, com um pouco das coisas que eu vi, das pessoas com que eu falei. E aí dá para a gente trazer aqui, fazer um compilado disso tudo e acrescentar algumas questões, beleza? Antes, se você puder, dar essa moral de deixar o like aqui, se inscrever aqui no canal do Léo. Se você não tiver inscrito, por favor, humildemente te peço para dar essa força, para a gente continuar crescendo cada vez mais aqui, como a gente vem fazendo já há muito tempo, um trabalho sério, né, de credibilidade, e por isso eu sempre reforço uma coisa para vocês. Quando saem informações como essa, que foi publicada primeiramente pelo Gabriel Amaral, lá no Raiz Tricolor, depois o Caio Blois também publicou lá no site Super Esportes, algumas outras coisas. Muita gente tem como prática, inclusive do nosso meio, tá? Desqualificar o trabalho do outro. Não sei se por inveja, não sei se por. Não sei exatamente pelo quê. Mas as pessoas tendem a atacar o profissional que está ali levando a notícia. Profissionais que têm credibilidade. E hoje no Fluminense tem bons repórteres e pessoas com credibilidade que trabalham sério sem diminuir o trabalho do outro. Eu acho que isso é importante porque imagine vocês, torcedores, sem o trabalho dos jornalistas que hoje cobrem o Fluminense de maneira isenta, você não teria acesso a informações como essa e a uma série de outras informações, né? Então, o primeiro questionamento, mas agora só porque tá perdendo o Verdão. Assim, o futebol sempre foi assim e vai continuar sendo assim, tá? As coisas vão se acumulando, e quando você entra numa fase ruim, as pessoas começam a falar, é isso que acontece, né? Para surpresa de ninguém. É o normal e o natural. Então vamos lá. É, Antes, só pedir para você dar uma força aqui na 1xBet. Já foi lá? Se você não tem cadastro na 1xBet, vou deixar o link no comentário fixado aqui. Dê essa moral, por favor, se inscreva lá na 1xBet e utilize o cupom 1xLessa. Tem jogo final de semana amanhã, já tem Fluminense em campo. É Fluminense e Bahia, hora de estancar essa crise aí. Tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. O Bahia tá muito desfalcado. Então, já indico para vocês, vai lá no 1xBet, confere as cotações, se tá super favorável para uma vitória do Fluminense amanhã em termos de odd. Então vai lá, faz a sua fezinha, dê o seu palpite, vamos faturar uma grana com o Fluminense amanhã, se Deus quiser, vai vencer, precisa vencer o jogo de qualquer jeito, e aí você também me dá uma ajuda muito importante aqui no canal do Léo, conto muito com vocês, tá bom? Vamos lá, galera, vou passar aqui para algumas informações que o Gabriel Amaral trouxe hoje no vídeo dele, e vou acrescentar algumas outras coisas. O Vilela também, lá no Vilela Viajante Tricolor, grande amigo Vilela, também gravou um vídeo falando mais em cima da situação do Marcelo, onde ele fala que os salários do Marcelo estão todos em dia, tá tudo em dia, premiações e tal, ele explicou tudo isso lá, não tem nenhum problema quanto a isso. E eu acho que o Marcelo, ele não é uma... A contratação do Marcelo em si não é um problema, ele não deveria ser. Marcelo é um grande astro do futebol mundial, que está retornando, que retornou para sua casa. É, Pelo que eu ouvi aqui, pelo que o Gabriel publicou e pelo que eu colhi de informações aqui,
Tá muito claro que não houve, aparentemente, não houve um debate claro sobre o aproveitamento do Marcelo. Porque ele não tem uma sequência de jogos há 5 anos, há 5 temporadas. Ele não consegue fazer 6, 7, 8 jogos consecutivamente. Então é claro que isso acaba cobrando um preço. E ele já vinha de lesão na Grécia. Então é um jogador que você tem que ter um planejamento especial para ele. Não tem jeito. Isso não é uma questão de ser uma estrela, de popstar. Não é isso. Ele não tem condições de jogar todos os jogos como a maioria dos jogadores. Isso é muito claro. E aí houve uma insatisfação por parte do Marcelo em ser escalado, por exemplo, contra o Cuiabá, contra o Paysandu. E quantas vezes a gente não debateu isso aqui, que o Paysandu, principalmente, era um jogo que dava para ter poupado. Você tem um jogador como esse, com uma chance muito grande de dar um problema muscular, você utiliza ele nos jogos mais importantes. E aí o Marcelo sentiu na Libertadores e sentiu contra o Flamengo. E uma coisa que eu imaginava que fosse dar problema, e que tivesse dado problema, e não é surpresa nenhuma, foi na condução naquele processo em que ele estava lesionado, só que não divulgaram lesão, foi informado que ele estava se recuperando de dores na panturrilha, e aí criou-se uma expectativa de que ele voltaria, de que ele enfrentaria o Flamengo. A gente teve algumas informações sobre isso, e claramente ali pessoas falaram para induzir de maneira errada que o Marcelo ia jogar, e eu até revelei isso aqui na época, se vocês se lembrarem, eu revelei no Twitter, eu falei, houve um pacto interno para não revelar, para não expor que o Marcelo estava fora do jogo, para criar mistério até o dia do jogo. Houve um pacto interno para isso. Só que essa situação, ela obviamente expõe e expôs o Marcelo. E aí a torcida começa a falar o quê? Ah, pipoqueiro, tá com dores, não joga, não sei o quê, tá pipocando. É claro que para o jogador isso é péssimo. E aí o Marcelo foi reclamar, foi questionar o diretor executivo Paulo Angione, como expôs o Caio Blois, lá no Super Esportes, dizendo que, pô, eu quero que vocês comuniquem que eu tenho uma lesão. Eu não tô jogando, eu não vou jogar porque eu tô lesionado. Não é porque eu não quero. E aí, pouco tempo depois, foi divulgado que o Marcelo tinha uma lesão. Só que logo, assim, pouquíssimo tempo depois, agora eu não sei exatamente os dias, Marcelo volta a treinar. E já se credencia a voltar logo após o período da data FIFA. Só não voltou contra o Atlético porque ele teve uma gastroenterite. E, inclusive, já está treinando normalmente. Então, essa lesão do Marcelo, ela vinha o quê? Ela vinha de trás. E como não há essa transparência, que é uma coisa institucional, não é de agora, não é a comunicação, o assessor de imprensa que vai lá e fala não vamos falar ou vamos falar, é uma coisa institucional do Fluminense, já vem de muito tempo, devido a outros problemas mais antigos, até uma situação com o Fred. Na época o Simorim ainda estava no clube. O Fluminense não divulga informações dos lesionados, divulga o básico do básico do básico. E teve a situação do Matheus Reis que foi omitida a lesão e a operação do Matheus Reis. Então o que acontece? Isso gera um processo de desconfiança sobre toda a informação que sai sobre o jogador lesionado. Pô, será que é verdade mesmo? E aí a gente tem que ir lá atrás, correr para apurar nos bastidores, mas como não é uma coisa oficial, e a gente recorre às nossas fontes que nem sempre são necessariamente pessoas que estão lá dentro, né? A fonte não é o Fernando Diniz. A fonte não é o médico do Fluminense. São pessoas que estão ali que podem também não ter, às vezes, as informações completas. E aí a gente sempre corre risco, mas a gente está nessa para tentar informar o torcedor do Fluminense. Então, dessa forma que a gente vai passando um panorama. Por exemplo, a lesão do Martinelli, eu tinha falado que era uma lesão grau 2 e tal. Na verdade, era uma lesão grau 3. E aí o moleque volta, joga uma partida na altitude, dificílima, e às vezes não joga bem porque tá voltando de lesão e tal, e ninguém sabe, pô. Aí o cara tá. Aí o jogador é criticado por isso aqui, mas ninguém sabe que o cara tá mais que teve uma lesão grau 3 muscular. Quem falou isso foi o Diniz numa coletiva. Depois dessa situação do Marcelo, a lesão do Alexander ela é divulgada. Com até tempo de. Cara, a última vez que isso aconteceu, eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto. Em que deu um prazo para retorno do jogador.
Então isso é o quê? Já é um efeito. Tá? Então essa maneira de conduzir, isso já vem gerando problemas e alguma hora isso vai dar um embate. E aí quando você pega um cara do tamanho do Marcelo, a chance de dar merda é muito maior, né? E aí tem uma outra situação, uma outra divergência, que é o Marcelo ter um fisioterapeuta próprio que ele trouxe da Espanha, o que é uma verdade. Eu tinha uma informação, chegou até mim uma informação que o Filé poderia deixar o Fluminense ir para outro clube, o que depois eu vi que não era verdade, mas o Gabriel também, se eu não me engano, disse que ele pensa até em se aposentar. Pessoas próximas a ele dizem que ele pode se aposentar no final do ano, porque ele ficou muito insatisfeito com essas e outras questões. E a gente sabe, cara, todo profissional ele tem um ego. Não tem jeito, isso é normal no futebol. Então, houve uma insatisfação grande porque esse fisioterapeuta do Marcelo ele utiliza as instalações do clube. Uma coisa é você ter na tua casa e tal, outra coisa é você ter dentro do clube. Como ele tem um segurança que o acompanha dentro do clube. Foram exigências que foram feitas, e aí a dúvida que fica é: será que isso foi bem comunicado, bem trabalhado? Eu acho que os jogadores do Fluminense, tenho certeza que ninguém se importaria se tivesse sido falado, gente, olha só, o Marcelo tá vindo, mas a situação é a seguinte, ele não tem como jogar todos os jogos, tá muito tempo sem ter uma sequência e tal, então o cara vai precisar de um tratamento aqui especial devido a isso. Sabe? Então é uma questão em que a diretoria ela tem que atuar. Essa parte de diretoria eu vou entrar já já. Então, gerou uma insatisfação, nesse sentido, ciúmes e tal, porque, enfim, são pessoas que vieram de fora e o Fluminense tem profissionais muito qualificados para fazer isso. E é claro que isso gera divergência. O fisioterapeuta do Marcelo, ele tem linhas de atuação certamente diferentes das que o Filé tem. Isso vai, em algum momento vai gerar um embate, não tem jeito. Isso é fato. Então vamos lá. Em relação ao Marcelo com o elenco. É, Ele está afastado realmente? Essa questão do afastamento, ele é até um processo, de certa forma, natural pelo comportamento do Marcelo. O Marcelo é fato, ele não é uma pessoa fácil de se lidar. Se alguém trouxe o Marcelo pensando que ele iria se comportar da maneira como os outros jogadores se comportam, o Marcelo é uma estrela do futebol mundial, isso é um fato. Significa que ele é pior do que os outros por isso? Não, depende, tudo tem um limite. O Marcelo não é obrigado a ser amigão de todo mundo do elenco. Ontem teve uma confraternização dos jogadores com os esposos. O Marcelo não é obrigado necessariamente a ir. Acho que a esposa dele nem tá aqui. Então não faria nenhum sentido ele estar lá realmente. Mas, cara, se ele cumpre com os deveres dele, as responsabilidades dele, se ele funciona dentro do grupo, se ele, sabe, se ele respeita a hierarquia como todos os outros jogadores, problema nenhum, cara. Em todo o elenco, você vai pegar, você vai ter diferenças. Não tem, nem todo mundo vai pensar igual. Essa ideia de que é uma família que unida, todo mundo se ama. Não necessariamente. Agora, todo mundo tem que se respeitar e todo mundo tem que estar com foco no clube, no que é o melhor para o clube. Então, o que eu ouvi foi que esse afastamento do Marcelo, ele não é um grande problema assim para o elenco. Que isso não afeta, isso não significa que há um racha no elenco do Fluminense. Então é difícil entender e mensurar até que ponto isso afeta o rendimento dentro de campo, tá? Porque, veja bem, o Marcelo tá fora, os outros jogadores estão jogando. Isso por si só é motivo para o time não estar jogando bem? Acho que é um pouco raso falar dessa forma, tá? Porque entrou numa espiral negativa. Se estivesse vencendo, ninguém ia falar disso. Então, essa, pelo menos, com base nas informações que eu tenho, é uma, é uma, é uma visão que eu tenho em relação a esse assunto. Houve uma insatisfação mais velada de alguns jogadores sobre a falta de revezamento, né, entre os jogos mais importantes, jogos mais fracos. Houve uma certa reclamação, mas é uma coisa muito velada, não é uma coisa que é externada e nem todo mundo compartilha dessa opinião. Tem muita gente que é fominha que vai querer jogar o tempo inteiro. Então, essa questão de administrar o elenco, a gente já viu e a gente já questionou, já reclamou, mas só que o problema é que quem tá falando aqui de fora, que tá apurando, que tá trazendo notícia, que tá conversando com gente no clube, internamente, às vezes, a tendência é sempre dizer, quem tá de fora não sabe nada, sabe? E muitas vezes a gente sabe sim.
Ano passado isso não foi o problema. Era a mesma coisa, mas o time estava ganhando. Quando tá ganhando, é o que eu falo pra vocês, quando tá ganhando ninguém fala nada. Quando começa a perder, o que acontece? A pressão é maior, o cara sente que ele tá mais desgastado e por isso ele tem uma queda de rendimento, ele tem uma lesão. O Nino, por exemplo, ficou fora da seleção brasileira. Então essa pressão começa a ficar maior e aí vem a insatisfação. E aí, cara, isso aí tá me ferrando. Eu tô exposto aqui porque, tô desgastado e tal, tô tendo que jogar. Entende? Agora, se estivesse ganhando, tá tudo bem. Então é isso, o futebol, ele é assim. Não adianta. Nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento, nem todo mundo vai pensar igual, mas o futebol é assim. E aí é que agora eu entro num ponto aqui em que qual o posicionamento da diretoria do Fluminense em relação a isso? Como a diretoria vem atuando? Porque o que acontece no clube de bom e de ruim é de responsabilidade do presidente Mário Bittencourt. É uma questão hierárquica. Quando ganha, é elogiado, é exaltado. Quando perde, é criticado. E assim faz parte. Há uma hierarquia. O presidente do clube é o presidente Mário Bittencourt. E eu acho que a diretoria do Fluminense deve se posicionar quanto a isso, porque é uma coisa que está respingando muito mais até na comissão técnica do Fernando Diniz, porque aí já é outra coisa. Há, uma, há um atrito entre membros da comissão permanente e membros da comissão do Fernando Diniz que não falam a mesma língua em muitos momentos. Há uma divergência por comportamento de um e de outro. É uma coisa que eu estou buscando informação para tentar entender um pouco melhor a história e não colocar o nome de ninguém aqui de maneira errada. Mas há um atrito, há uma diferença de pensamento. Por qual motivo exatamente? Se é por uma metodologia de treino, de jogo, de utilização disso ou daquilo, eu não sei exatamente. Mas que há um atrito, há. Então isso está respingando muito mais na comissão do Diniz. O Marcelo ficou exposto, mas tem muita gente que eu tô vendo tá saindo em defesa do Marcelo porque ele foi prejudicado e ficou exposto nessa situação, e eu concordo com isso. E a coisa está desandando muito mais pro lado da comissão técnica do Diniz. Ou seja, de um erro de planejamento, de um erro de aproveitamento dos jogadores. Eu tô falando não, tô falando como a coisa está acontecendo pela repercussão que eu tô vendo. Então, onde está a diretoria do Fluminense? O Fluminense tem dois diretores. O diretor executivo Paulo Gione e um diretor que não é executivo, mas que trabalha como tal, que é o Fred. E talvez o Fluminense seja o único clube de todos. Ontem, o diretor do Grêmio estava dando entrevista para falar sobre a situação do Soares. Ele veio a público falar, olha, não aconteceu nada disso em relação ao Soares. No Fluminense ninguém fala. Então, até para dividir a responsabilidade com o Diniz. Se o Diniz também aceita essa situação, eu não estou aqui para cada um que assuma a sua responsabilidade. E tem consequências para isso. Mas a diretoria deveria vir a público para dividir a responsabilidade com o Diniz, para explicar o que está acontecendo, para dizer o que é verdade ou o que não é verdade. Ou o próprio Marcelo vir a público falar e colocar, de uma vez por todas, um fim nessa história. Para se comunicar com o torcedor, para dizer para o torcedor o que está acontecendo. Porque se virar uma bola de neve, se não ganhar do Bahia amanhã, meu amigo, vai pegar fogo e vai piorar. E eu não quero nem pensar no Sport Cristal. Por enquanto, estou falando só de amanhã. Então, nesses momentos difíceis, é que a liderança tem que se fazer presente e tem que se comunicar de maneira clara com todos os envolvidos no processo. Porque, no fim das contas, é o interesse do torcedor, que é o maior patrimônio do clube, saber o que realmente está acontecendo, porque as coisas estão dando errado, por isso, o porquê disso, o porquê daquilo. Aí, contra o Bahia, a gente não tem a entrevista coletiva do treinador, para questionar o treinador, porque ele foi expulso. A gente não vai no CT há dias e dias. A gente não vai. Ninguém bota o pé no CT. Para nenhuma entrevista. E aí o que acontece? Isso dá margem para uma série de conspiração, né, de alguns perfis de rede social que querem implantar a sua própria narrativa. Então, eu acho que falta muito isso hoje no clube. Né? Você tem diretores que hoje, por uma questão institucional, eu não estou falando da pessoa não, tá? Paulo Gione, por exemplo, é um cara que sempre botou a cara na reta, lá pro Pedro Abaixo. A gente ia pro CT, conversar, às vezes até em off, e a gente conseguia entender os processos que estavam acontecendo. Então é uma questão da pessoa, não. É uma questão institucional. E isso acaba
respingando e expondo outras pessoas. É a minha visão que eu tenho sobre isso e eu vou seguir aqui na apuração em busca de mais detalhes para vocês. Só para fechar esse vídeo aqui, já está ficando muito longo, até peço desculpas, mas enfim, era muita coisa. Diogo Barbosa. Ontem a gente viu que o Grêmio divulgou uma informação já no final da noite. Vou colocar para vocês aqui, ó. Grêmio anuncia a rescisão de Diogo Barbosa. Comunica o lateral esquerdo Diogo Barbosa aceitou uma proposta do Fluminense para transferência definitiva e chegou a um acordo de rescisão com o clube. Rescisão. Não é empréstimo, como a gente tinha de informação até o momento. E ontem o Fluminense divulgou aqui as informações sobre o Diogo e tá aqui, ó. O Fluminense acertou a contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa. O jogador esteve no centro do CT Carlos Castilho para assinar com o clube até o fim de 2024 e já iniciou os trabalhos com o grupo. Então ele assinou até 2024, ele não assinou o contrato de empréstimo até o final de 2023. Então não vai haver divisão de salários. O que a gente tinha de informação era que ele viria até o final do ano com os salários divididos entre os clubes e depois assinaria um novo vínculo em 2024 com uma redução salarial. Então o que eu acho que aconteceu? Ele já rescindiu com o Grêmio e teve uma redução salarial para poder assinar com o Fluminense até o final do ano que vem. Mas de quanto foi essa rescisão? Não sei. Porque se o Diogo Barbosa vem pro Fluminense ganhando mais de 300 mil, meu amigo, aí é realmente um negócio muito preocupante. Aí não dá para falar que não tem dinheiro. Então eu vou também apurar isso para saber exatamente, tentar descobrir o quanto foi essa redução salarial do Diogo Barbosa para chegar ao Flu. É a informação que eu não tenho nesse momento. Eu creio que seja isso que aconteceu. Ou foi algo gradativo, né? Essa redução ela será gradativa. Enfim, são detalhes que a gente tem que correr atrás para apurar ainda, mas essas informações são informações oficiais divulgadas pelo clube, beleza? Só não esquece de deixar o like e seu comentário. Tamo junto. Valeu, galera.